Os departamentos de inteligência militar do Ocidente foram surpreendidos ao observar imagens de aviões de guerra russos cobertos por pneus de automóveis, revelando uma estratégia incomum. Essa abordagem inusitada e engenhosa foi implementada pela defesa aérea da Rússia, como resposta às novas ameaças representadas pelos mísseis ucranianos, que passaram por diversas modificações para driblar os métodos convencionais de defesa. Embora essa solução pareça simples, a astúcia por trás dela não deve ser subestimada. As forças aéreas da Rússia, reconhecidas por sua inovação contínua e rápida adaptação no campo de batalha, adotaram essa técnica com um propósito específico: confundir os sofisticados sistemas de inteligência artificial usados nos mísseis de longo alcance. Esses armamentos de alta precisão, equipados com tecnologia avançada de reconhecimento, dependem de uma identificação clara de seus alvos para serem eficazes. Esses mísseis, projetados para localizar aeronaves através de imagens capturadas do ar, comparam as formas e contornos das aeronaves com uma base de dados previamente estabelecida. Ao colocar pneus nas asas dos aviões, a aparência visual dessas aeronaves é modificada, dificultando o trabalho dos sistemas de inteligência artificial, que acabam cometendo erros. Tyler Moore, responsável pela tecnologia no Comando Central dos Estados Unidos, explicou essa dinâmica de forma precisa. Os mísseis buscam por formas de aeronaves, mas quando pneus são posicionados sobre as asas, muitos sistemas de visão artificial têm dificuldades em reconhecer que ainda se trata de um avião. Moore destacou a engenhosidade e simplicidade dessa abordagem. Pneus, que são objetos comuns no cotidiano e de aparência inofensiva, surpreendentemente se tornaram peças essenciais em meio ao cenário de guerra moderno. Essa estratégia foi especialmente aplicada em bombardeiros estratégicos como o modelo Tu-95 e o Tu-160, aeronaves com capacidade de carregar armamentos nucleares e realizar missões de grande alcance, tornando-as alvos prioritários e exigindo uma defesa reforçada contra os ataques provenientes da Ucrânia. Logo após os ataques a bases aéreas russas, imagens dessas aeronaves cobertas com pneus circularam amplamente, mostrando como as forças russas se adaptam rapidamente às novas ameaças. O uso desses pneus como camuflagem revela a constante evolução das táticas militares da Rússia. Em um cenário de conflito, onde a imprevisibilidade domina, ambos os lados são obrigados a encontrar soluções inovadoras e inesperadas para superar desafios. Essa tática de esconder suas aeronaves dos sistemas avançados de mísseis não apenas mostrou resultados imediatos, mas também chamou a atenção de fabricantes de armamentos ocidentais, que agora se dedicam a aprimorar seus sistemas de inteligência artificial. Embora essas estratégias evasivas não sejam exatamente novas para as forças russas, o conflito atual intensificou a necessidade de abordagens criativas e não convencionais. Desde o início das hostilidades, a Rússia tem adotado uma série de táticas engenhosas para desviar a atenção e confundir os sistemas de vigilância e armamento inimigos. Uma dessas estratégias inclui a pintura de aviões diretamente nas pistas de pouso, criando a ilusão visual de que há muito mais aeronaves do que realmente existem. Essa técnica simples, mas eficaz, pode facilmente enganar imagens aéreas capturadas por satélites, que podem interpretar as pinturas como aviões reais, dificultando a tomada de decisões precisas por parte das forças inimigas. Além disso, a Rússia tem lançado mão de radares falsos e refletores colocados em pontos estratégicos, com o intuito de atrair armas guiadas, como mísseis e bombas de precisão. Esses dispositivos simulam a assinatura eletrônica de um alvo legítimo, desviando o foco das armas e sistemas de detecção inimigos, enquanto protegem os verdadeiros ativos militares. A criação de falsas pistas de pouso e hangares vazios também faz parte do repertório de truques usados para desorientar os observadores estrangeiros, especialmente os que dependem de tecnologia de reconhecimento por imagens e sinais eletrônicos. Outras abordagens criativas incluem o uso de tanques infláveis e réplicas de outros equipamentos militares, como sistemas de artilharia e lançadores de mísseis.
Esses modelos, muitas vezes construídos com materiais leves e de baixo custo, imitam fielmente a aparência dos veículos reais. Quando vistos de longe ou capturados por drones e satélites, essas falsificações podem facilmente confundir os sistemas de vigilância e inteligência inimigos, que podem gastar recursos preciosos tentando destruir alvos que, na realidade, não possuem nenhum valor estratégico. Essa guerra de ilusões, amplamente utilizada pela Rússia, provou que, mesmo em uma era de alta tecnologia, onde o uso de drones, satélites e mísseis guiados domina o campo de batalha, táticas aparentemente rudimentares ainda têm um impacto significativo. O uso de maquetes infláveis e de estruturas falsas, que começou a ser amplamente utilizado durante a Segunda Guerra Mundial, permanece uma ferramenta altamente eficaz no cenário de guerra moderna. O sucesso dessas estratégias reside na sua capacidade de fazer com que o inimigo perca tempo e recursos atacando alvos fictícios, enquanto os verdadeiros ficam protegidos e prontos para agir quando necessário. A tradição russa em desinformação e engano militar remonta a muitas décadas e tem sido aperfeiçoada ao longo de diferentes conflitos, desde a Guerra Fria até os dias atuais. Hoje, com as pressões de um conflito em larga escala, como o que ocorre na Ucrânia, essa herança de táticas de camuflagem e distração se tornou ainda mais crucial. Ao combinar essas técnicas antigas com a tecnologia moderna, como a guerra eletrônica e a interferência de sinais, a Rússia tem conseguido manter uma certa vantagem estratégica em muitos aspectos do conflito. Além disso, o uso de essas táticas não apenas confunde os inimigos, mas também exerce um papel psicológico importante. Ao dificultar a diferenciação entre o que é real e o que é fictício, a Rússia mantém seus adversários constantemente em alerta, forçando-os a gastar mais recursos para verificar e atacar alvos, mesmo que muitos deles sejam meras ilusões. Isso resulta em um desgaste contínuo das forças inimigas, tanto em termos materiais quanto emocionais. Em um cenário de guerra cada vez mais marcado pela evolução tecnológica, a combinação de táticas tradicionais de engano com as inovações mais recentes tem transformado o campo de batalha em um verdadeiro jogo de estratégias. Mais do que depender apenas de armas poderosas e tecnologia de ponta, o sucesso em um conflito moderno requer uma habilidade singular, a capacidade de surpreender, confundir e, acima de tudo, desviar a atenção do inimigo. A Rússia tem se mostrado excepcional nesse aspecto, desenvolvendo maneiras criativas e inovadoras de lidar com os desafios impostos por armamentos avançados e sistemas de vigilância de última geração. Ao longo dos anos, o teatro de guerra passou por uma mudança significativa, onde a força bruta, embora ainda crucial, deu espaço a táticas mais sutis, muitas vezes invisíveis, mas igualmente impactantes. Nesse novo ambiente, a capacidade de enganar o inimigo, induzi-lo ao erro e desviar seus recursos tornou-se uma das armas mais poderosas de qualquer exército. Para isso, a Rússia tem investido tanto em medidas de dissimulação física, como maquetes de veículos e estruturas infláveis, quanto em sistemas eletrônicos sofisticados, capazes de criar falsos sinais para confundir radares e sistemas de rastreamento. A eficiência dessas táticas não se limita apenas à proteção de veículos ou bases estratégicas, mas também cria um desgaste psicológico nas forças inimigas. Quando o adversário é constantemente levado a questionar a veracidade das informações que recebe, sua capacidade de tomar decisões rápidas e precisas é prejudicada. Isso não apenas prolonga o tempo de resposta, mas também aumenta o uso de recursos e a tensão no campo de batalha, elementos que podem ser determinantes em um conflito prolongado. Enquanto as forças russas continuam a explorar essas táticas de engano, há uma outra frente na qual estão investindo fortemente: a modernização de sua frota aérea. Nos últimos anos, ficou claro que, além de táticas de camuflagem e dissimulação, o poder aéreo continua sendo um dos pilares centrais da defesa e do ataque militar. Nesse contexto, a introdução dos caças furtivos Sukhoi Su-57 representa um marco significativo na capacidade bélica da Rússia.
Recentemente, a Rússia recebeu o primeiro lote de caças furtivos Sukhoi Su-57, da quinta geração de 2024. Composto por 3 aeronaves, esse lote traz avanços tecnológicos que reforçam a superioridade aérea russa. Os Su-57 são equipados com tecnologia stealth, sistemas de guerra eletrônica e armamentos avançados, projetados para evitar detecção e realizar desde ataques de precisão até missões de reconhecimento. Além de sua capacidade defensiva, o Su-57 pode realizar ataques de longo alcance, tornando-o uma peça central na estratégia russa. Ao combinar essas aeronaves de última geração com táticas de engano, a Rússia mantém sua vantagem, demonstrando que a inovação tecnológica e o uso estratégico de técnicas tradicionais continuam sendo fundamentais em conflitos modernos.